Pararam. Já voltamos, hein? Ah, já voltamos. Ok, ok. Balanceamento. Gente, eu estava fazendo esse exercício aqui e é para não ficar um negócio jogado, né, meu? Fazer direitinho, porque temos que procurar sempre a perfeição, né? Vixe, meu Deus, olha quem ficou aqui na minha primeira página, Gabriela Vieira. Nossa Senhora. Vamos lá, vai. Ó, gente, eu estava dizendo para você que quando, assim, estava falando para você que não é comum, não é muito raro aparecer, mas pode acontecer de ter duas oxidações e duas reduções numa mesma substância. Lembra que eu falei para você? Não é comum, mas é possível acontecer isso daí. Tá legal? Como é que eu faço? Gente, normal. Você vai calcular, olha lá, ó, você vai calcular a variação de cada normal, como você fazia antes. Só que aqui, como a gente teve duas oxidações, você vai ter que calcular a variação total na oxidação. Eu não quis fazer correndo, meu, porque senão fica. Não vale a pena. Aí, ó, calculei a variação do primeiro e calculei cada variação aqui das oxidações, ó. Certo? Como é que eu vou fazer aqui agora? Aqui vai ser 3 vezes 1, porque só tem o nitrogênio. Aqui vai ser, gente, presta atenção, ó, vai ser 8 vezes 3, porque são 3 enxofres, tá? E 2 vezes 2, porque são 2 arsênio. Entendeu? E um detalhe, eu preciso pegar necessariamente esse composto aqui para calcular o total de elétrons doados. Entendeu? Então eu pego essa substância e vou fazer primeira variação vezes o número de átomos, segunda variação vezes o número de átomos. Então vamos lá. Olha lá, ó, repetir, olha lá, ó, AS2O3. A primeira variação é 2. Você tem 2 arsênios. Olha lá, deixa eu voltar lá para você ver. Olha lá, ó, a primeira variação é 2 e você tem 2 arsênios. Então vai ficar 2 vezes 2. Guarda aí, 2 vezes 2. Depois vai ficar 8 vezes 3, ó. 8 vezes 3. E aqui vai ficar 3 vezes 1. Certo? Olha lá, ó. 2 vezes 2, mais 8 vezes 3, e embaixo vai ficar 3 vezes 1. Esse 28 você vai inverter, traz para baixo, esse 3 vai para cima. Gente, tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Ou tem aluno que, eu sei, fica irritado comigo, fala, nossa, esse cara irrita, hein? Fica repetindo um monte de vezes. Gente, mas às vezes o aluno não pega uma vez. E na segunda explicação ele acaba aprendendo. Então, você me desculpa aí, viu? Eu sei que você fica nervoso, mas eu vou falar de novo. Ó, redução só tem uma. A variação é 3. É 3 vezes 1, porque é o nitrogênio que está valendo e só tem o nitrogênio. Aqui eu vou ter que fazer 8, que é a primeira variação, vezes 3. Mais 2 vezes a segunda variação aqui, ó, que é 2. Certo? Então eu vou ter essa situação aqui. Aí eu coloco o 28 no HNO3, certo? Ó, 28 no HNO3, e o 3 eu coloco no AS2, S3. Agora é por tentativas. Ó, 28 nitrogênios. Aqui tem que ter 28 nitrogênios. Aqui eu tenho, olha o AS, ó, 3 vezes 2, 6. Precisa ter 6 AS aqui, 6 AS. Olha o S, 3 vezes 3, 9. Aqui, ó, 9S. 9S. Entendeu, pessoal? Agora eu vou contar os hidrogênios. H, ó, 9 vezes 2, 18, mais 18, 36. Aqui já tem 28, faltam 8, né? 8. 4 vezes 2, 8. Quem vai dizer se eu acertei ou não vai ser o oxigênio. Então, eu tô até com uma calculadora aqui pertinho de mim. Ó, oxigênios aqui, 28 vezes 3. Espera aí. 28 vezes 3 dá 84.
mais 4 aqui, ó. Mais 4, 88. Então, a esquerda são 88 oxigênios. Gente, a direita tem que ter 88. Vamos torcer, né? Vamos rezar para que tenha mesmo. 9 vezes 4, 36. Mais 6 vezes 4, 24. Mais 28. Total, 88. Acertamos mais um exercício. Acertamos mais um exercício. Tá certo? Gabizinha, bom dia, querida. Como é que você tá? Gabriela Vieira, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Como é que foi o seu final de semana? Tudo tranquilo? A gente vai dar um migué, vai falar que tá sem microfone. Eu conheço. Aí, ó. Bom dia, Claudinho. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tô bem, e você? Beleza, graças a Deus. Gabi, quem tá sofrendo oxidação aqui? Peraí, Claudinho. Quer que eu dou... Você tem anotado aí ou você quer que eu volto aqui para você? Não, tá anotado. Beleza. Quem está sofrendo oxidação? Oxidação. Quem está sofrendo oxidação? Gabriela? O S e o AS. Isso! Tanto o S quanto a S. Quem está sofrendo redução? O nitrogênio. Isso. Quem é o agente oxidante? O AS2E3, S3. Ele... Não. É o HNO3, desculpa. E quem é o agente redutor? É o AS2S3. Beleza, garota. Que sorriso gostoso, né? Ô, gente, ó, oxidação é o AS e o S, certo? Redução é o N. Ela acertou. Agora, onde tem oxidação, eu tenho o agente redutor. Onde tem redução, eu tenho o agente oxidante. Então, a redução é no N, ele vai ser o agente oxidante. A oxidação é aqui, eu vou ter o agente redutor. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta aqui, só um minutinho. Beleza. Aí, beleza. Ô, gente, então, nós encerramos essa parte de balanceamento e assim, ó, passamos água oxigenada, passamos equação iônica, passamos quando tem duas oxidações. Cara, tudo que é possível aparecer em provas, você viu comigo. Agora, essa matéria, para aprender, gente, é resolvendo exercícios. É fazendo muito exercício que você vai aprender essa matéria. E eu sei que você vai fazer muito exercício. Joinha? Então, agora, se tem alguma pergunta, alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Não? Então, nós encerramos a frente 3. A gente precisa ir agora lá para a frente 1. Gente, na frente 1, cara, que assunto importante da frente 1. Eu começo hoje e no sábado eu termino, tá? Nós vamos falar sobre as propriedades físicas de compostos. Nossa, gente, se você soubesse como isso cai em provas, principalmente em provas de medicina, nossa senhora, isso daqui você tem que dominar, mas assim, ó, 100% da matéria. Uma notícia boa, eu fiz assim muito detalhado para vocês. Todos os detalhes importantes eu coloquei aqui para vocês, certo? Então você vai aprender de boa, com certeza. Bom, o que nós vamos estudar nesse tópico aqui? Gente, polaridade dos compostos orgânicos. Você vai saber quando um composto orgânico é polar, quando ele é apolar. Isso a gente vai estudar aqui. Nós vamos aprender as forças intermoleculares, certo? Nós vamos aprender sobre ponto de fusão e ponto de ebulição das substâncias. E a gente vai aprender sobre a solubilidade da substância. Você pode pegar qualquer prova do Enem, desde a primeira prova até a do ano passado. Todas elas caíram, por exemplo, o exercício de solubilidade envolvendo esse conceito que a gente vai trabalhar aqui. Tá legal? Gente, tem algum aluno ou alguma aluna que esteja com o microfone e gostaria de responder umas perguntas que eu vou fazer? Quem tem o microfone, né?
que eu queria conversar com a pessoa. Quem tem o microfone? É. Ô, garoto! Ô, senti firmeza, meu. Eu quero saber se você vai lembrar quais são as 4 interações intermoleculares que existem na química. Pode falar. Calma aí. Tô calmo. As 4 forças ou interações intermoleculares que tem na Ponte de química. hidrogênio. Ponte de hidrogênio. Aquela de Van der Waals. Força de Van der Waals ou dipolo induzido. E eu não lembro o nome das outras, cara. Dipolo permanente. Tá. E a outra é íon dipolo. Íon dipolo, verdade. Essa que você falou, Wellerson, covalente, ela não é intermolecular, ela é interatômica. Interatômica. Interatômica ou intramolecular são 3. Tem a iônica, a covalente e a metálica. Interatômicas são essas 3. Agora, intermoleculares são essas daí que você falou, né, metade. Dipolo induzido, dipolo permanente, ligações de hidrogênio e íon dipolo. São essas 4. Tranquilos? Certo. Agora, um detalhe. Em compostos orgânicos, são as 3 primeiras que aparecem. Tem a interação dipolo induzido, dipolo permanente e a ligação de hidrogênio. São as 3 primeiras que a gente vai focar mais aqui. Tá bom? Então vamos começar o nosso estudo. Gente, primeiro eu vou revisar a polaridade de ligações. Certo? Então a gente vai lembrar como é que faz para decidir se uma ligação é polar ou apolar. Então, acompanha comigo aqui. Ó, se a ligação for iônica, gente, ela sempre é polar. Por quê? Porque na ligação iônica, o metal doou elétrons e ficou, né, com polo positivo, o ametal recebeu, ficou com polo negativo. Então, toda ligação iônica é polar. Você sempre vai ter um polo positivo e um polo negativo. Agora, se a ligação for covalente, ela pode ser polar ou apolar. E olha só como é fácil decidir. Apolar é quando os elementos forem iguais. Então, por exemplo, se você tiver o H ligado em outro H, a ligação entre eles é apolar. Agora, se você tiver 2 elementos diferentes na ligação covalente, ela vai ser polar. Por exemplo, HBr é uma ligação polar. Ok? Então, para fechar, toda ligação iônica é polar. Agora, a ligação covalente entre átomos iguais é apolar. Entre átomos diferentes, ela vai ser polar. Está aqui para você fazer, para você tirar uma fotografia mental, para você nunca mais, né, esquecer. Ó, H ligado no H, são 2 átomos iguais. Não tem diferença de eletronegatividade, você vai ter uma ligação apolar. Agora, no caso do HCl, tem diferença de polaridade, ó, de eletronegatividade, certo? A nuvem de elétrons, ela fica deslocada para o cloro. Então, nesse caso aqui, a gente diz que a ligação é polar. Tá bom? Isso é para ligação. Agora, deixa só... isso aqui é uma coisa que você deve ter aprendido com Braga, mas eu pus aqui também para revisar. Aqui em cima, ó, eu tenho uma ligação apolar porque os átomos são iguais. E aqui a ligação é polar porque os átomos são diferentes, ok? Certo? Quando a ligação é polar, nós vamos colocar um vetorzinho nessa ligação. E você deve se lembrar que o vetor, ele sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Então, voltando aqui, o Cl é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, eu colocaria um vetor aqui, né, uma seta apontando para o cloro. O vetor, ele sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Gente, esse vetor, eu uso a letra Mi para representar, e ele é chamado momento dipolo ou momento dipolar. Tá ok? Então, vamos dar uma resumidinha nisso. Quando você tem 2 átomos iguais, um ligado no outro,
falando de ligação covalente agora, tá? Porque a iônica é sempre polar. Ligação covalente entre átomos iguais, ela é sempre apolar. Agora, se a ligação covalente for entre átomos diferentes, ela vai ser uma ligação polar. E se ela for polar, eu coloco um vetorzinho nessa ligação polar. Esse vetor, ele é representado pela letra μ, e você, né, chama esse vetor de momento de polo ou momento de polar. Lembrando que ele aponta sempre para o elemento mais eletronegativo. Ok, pessoal? Aqui, eu tenho agora o que você precisa fazer para decidir se a molécula é polar ou apolar. Gente, se a ligação for entre átomos iguais, ela é apolar. Se a ligação for entre átomos diferentes, ela é polar. Só que agora eu estou discutindo polaridade de moléculas. Agora o bicho pega. Você vai fazer o seguinte, você vai somar os vetores que tem na molécula. Se a resultante, se a soma desses vetores for igual a zero, você vai dizer que a molécula é apolar. Se a resultante, se a soma de todos os vetores que tem na molécula for diferente de zero, você diz que a molécula é polar. Tá bom? Isso você já viu lá com Braga, gente, mas é de praxe a gente estudar isso agora de novo. Portanto, a polaridade de uma molécula, ela depende da polaridade da ligação e da geometria da molécula. Por exemplo, ó, dá uma olhadinha. O CO2 tem 3 átomos. A água também tem 3 átomos. Só que a geometria do CO2, ela é linear, certo? E a geometria da água é angular. Você tem um vetor aqui apontando para o O, porque o O é mais eletronegativo que o carbono. E tem um vetor aqui apontando para o outro O. Esses dois vetores aqui, eles estão na mesma direção e têm sentidos opostos. Então, um vai anular o outro. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu somo os dois vetores, a resultante dá zero. Ó. Se a resultante dá zero, você diz que a molécula é apolar. Tá bom? Resultante dos vetores igual a zero, a molécula é polar. Já na água, por ser angular, esse vetor não vai anular esse. Quando eu somo, né, você aprendeu com o professor Luciano, quando eu somo, vai dar uma resultante diferente de zero, portanto, a água é polar. Beleza? Milene, uma palavrinha aqui comigo, por favor. Oi. A água é polar ou apolar? Água polar. As ligações na água são ligações polares ou apolares? Polares. Agora vamos lá para o gás carbônico. O gás carbônico é uma molécula polar ou apolar? Apolar. As ligações do gás carbônico são polares ou apolares? Apolares também. Não, Milene. Ó, as ligações são entre átomos diferentes. Então, as ligações são polares, mas a molécula como um todo é apolar. Entendeu? Entendi. Certo? Então, gente, ó, a água, a molécula é polar e as ligações covalentes dentro dela também são polares. No CO2, a molécula como um todo é apolar, porque a resultante deu diferente de zero. Só que as ligações são entre átomos diferentes, então as ligações são polares. Milene, quando a UFMG fazia a prova separada, né, do Enem, caiu uma questão assim, ó, deu um exemplo de molécula apolar com ligações polares. E na letra C tinha o CO2. Era a resposta certa. O CO2 é uma molécula apolar. Ok? A resultante deu zero. Só que as ligações que você tem covalentes na molécula, elas são polares. Beleza, gente. Muito bom, hein? Agora, o professor Braga já trabalhou isso com vocês. Só que eu vou rever as principais geometrias. Gente, confirma para mim. O Braga já deu geometria molecular? Milene, já deu? Deixa eu ver, chegou. Eu não lembro, não.
Ah, Diz a é? Carol que não. Carolzinha tá falando? Ele não falou ainda, hein? Não falou ainda. Bom, moçada, então, isso está na parte dele, tá? Ele vai falar para vocês. Eu tenho essa aula prontinha, se vocês quiserem, depois eu posso até falar também, né? Mas para mim aqui, você não vai precisar disso ainda, certo? Eu só pus aqui porque eu gosto de passar outras coisas importantes quando eu estou dando um assunto. Se for alguma coisa importante de outro assunto, eu falo também. Então, ele vai falar para vocês as principais geometrias que tem na química são linear, angular, trigonal plana, piramidal e a tetraédrica. São as principais. Ah, então, ó, a Carolzinha está falando aqui que está nessa apostila, então ele deve falar logo, logo. Ok? Gente, mas então ele vai falar para vocês, ó. Essas daqui são as principais geometrias que tem: linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Tem mais duas, bipirâmide trigonal e uma octaédrica, que não cai muito, mas ele deve falar para vocês também. Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, beleza. Sim, na próxima frente. Milene tá confirmando aqui para mim também. Então ele vai falar isso daí para. Eu não vou precisar, não, mas eu quis colocar aqui para já te adiantando. Por exemplo, ó, o Cl2 é uma molécula linear. Toda substância que tem, toda substância biatômica é linear. Aqui, ó, o HCl também é biatômico, ó, linear. O Cl2 é linear e o hidrogênio também é linear. A água é angular. O gás carbônico, ele vai falar para você, é linear, tá? O amoníaco, o NH3, a amônia, ela é piramidal. E o metano, ela tem geometria tetraédrica espacial. Mas isso daí, galera, o Braga vai trabalhar direitinho com vocês. Eu só estou colocando aqui, mas eu não vou precisar disso na orgânica. Eu só pus mesmo para revisar. Bom, o meu assunto é esse daqui, ó. Polaridade de compostos orgânicos. Gente, eu já vou começar com uma dica para você. Pelo amor de Deus, concentra aqui. Essa dica aqui, ela baliza a polaridade na química orgânica. Então, vamos lá. Ó, todo hidrocarboneto, gente, hidrocarboneto é o composto que só tem carbono e hidrogênio. Todo hidrocarboneto e toda cadeia carbônica é apolar. Então, você tem que ter essa informação na cabeça. Todo hidrocarboneto e toda cadeia carbônica é apolar. Pus até alguns exemplos aqui, ó. Benzeno, ele é hidrocarboneto. Não precisa nem analisar nada. Hidrocarboneto, você já diz, apolar, certo? Aqui eu tenho metano, apolar. Aqui eu tenho o acetileno, ó, etino ou acetileno, apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Aquela resultante lá de vetores nos hidrocarbonetos é sempre igual a zero. Então, todo hidrocarboneto, toda a cadeia carbônica é apolar. Gente, agora eu coloquei aqui uma dica que vai te ajudar bastante em alguns exercícios. Essa dica aqui, modéstia à parte, é muito legal. Ó, presta atenção. Quando no carbono os 4 ligantes forem iguais, a molécula será apolar. Então, por exemplo, ó, eu coloquei no carbono aqui 4 cloros. Se eu coloquei 4 ligantes iguais, essa molécula aqui, com certeza, ela é apolar. Se fosse 4 bromos, apolar. Se fosse 4 iodos, apolar. Se fosse 4 hidrogênios, apolar. Toda vez que no carbono tem 4 ligantes diferentes, 4 ligantes iguais, você tem uma molécula apolar. Agora, se pelo menos um deles, ó, se pelo menos um átomo for diferente, a molécula será polar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma molécula polar. Por quê? Porque pelo menos um dos átomos aqui é diferente. Poderia ser um, poderia ser 2 ou poderia ser 3. Se pelo menos um, o que não pode acontecer é os 4 serem iguais. Se os 4 forem iguais, a molécula vai ser apolar. Se pelo menos um for diferente, a molécula é polar. Ô, Milene. Oi. A que função pertence esse composto que está aí no quadro?
Aleto? E isso, o cloro é um halogênio, então isso daí é um aleto orgânico. Nome dele. Nome desse composto aí. Nossa, não sei. Quantos cloros tem? 3. Tricloro. Ele está ligado no carbono. Carbono, Uhum. prefixo met. Então é o triclorometano. Eu achei que estava errado isso. Tá certo? Você pode falar triclorometano ou pode falar triclorocarbono. Ó, ele tem um nome comercial importante. O triclorometano tem um nome comercial importante. Gente, quem acertar, leva um bombom, um sonho de valsa. Vou esperar. Vou esperar aqui. Qual é o nome comercial do triclorometano? Você pode falar triclorometano ou triclorocarbono. Ele tem um nome comercial importante. Não vale pesquisar aí não, hein, meu? Se você não lembrar, não fala, não vai procurar no Google, não. Ninguém lembra? Ninguém lembra? Então eu vou falar, tá? Gente, o triclorometano, ele é conhecido como clorofórmio. Clorofórmio. Ele é usado para fabricar o lança-perfume, certo? O clorofórmio é o triclorometano. Gente, então só para dar uma fechadinha aqui, você me permite? Ó, quando no carbono você tiver 4 ligantes iguais, a molécula vai ser apolar. Se pelo menos um deles for diferente, a molécula é polar. Tá bom? Agora, deixa eu te contar uma coisinha. Ó, compostos orgânicos, normalmente é assim. Você tem uma cadeia carbônica e um grupo funcional. Não é assim, normalmente? Por exemplo, ó, aldeído. O grupo funcional é C-OH, ligado numa cadeia. Álcool, o grupo funcional é o OH, ligado numa cadeia. Entendeu? Então, sempre um composto orgânico, ele vai ter uma cadeia carbônica e um grupo funcional. Gente, eu acabei de te falar. Toda cadeia carbônica é sempre apolar. Agora, o grupo funcional, geralmente, ele é polar. Ô, Ellerson, dá uma discutida aqui comigo. Oi. Ó, isso daqui, cara, se você pegar essa manha, você não erra um exercício envolvendo esse assunto. Ó, a cadeia carbônica de um composto orgânico, ela é sempre apolar. E o grupo funcional geralmente é polar. Então, olha só o que vai acontecer. Ó, vamos ver se você vai concordar comigo. Ó, se eu aumentar a cadeia, eu aumento a cadeia, eu coloco mais carbono, eu aumento a cadeia. Se eu aumentar a cadeia, eu estou aumentando a parte apolar. Então, a substância fica mais apolar. Você concorda? Então, ó, justamente. aumentando a cadeia, cai a polaridade da molécula, porque você está aumentando a parte apolar dela. Beleza? Certo. Agora, como geralmente o grupo funcional é polar, se você colocar mais grupo funcional, você está colocando mais coisa polar na molécula. Aí a polaridade dela aumenta. Beleza ou não? Beleza. Então tem um exercício aqui, aqui, gente, ó, só para mostrar para você. Ó. Eu peguei um álcool. O grupo funcional do álcool é polar. A cadeia carbônica é apolar. Tá certo? Então, se a polaridade do grupo funcional prevalecer, a molécula como um todo é polar. Agora, se você aumentar muito a cadeia carbônica, a polaridade vai diminuir porque você está aumentando a coisa polar. E no ácido seria a mesma coisa. Quando a cadeia carbônica é pequenininha, a molécula como um todo é polar. Se você pegar um ácido graxo, lembra? Ácido graxo é o ácido que tem 10 ou mais carbonos. Aí você aumentou muito a parte apolar, a molécula como um todo ela fica mais apolar. Certo? Gente, assim, falta 2 minutinhos para acabar a aula. Vamos fazer esse exercício. Ó, eu tenho aqui 2 compostos. Você tem que dizer qual dos 2 é o mais polar. Então eu tenho aqui, ó, é o metanol
né, e o etanol. Você tem que dizer para mim qual dos dois tem maior polaridade. Pode fazer mentalmente mesmo? Opa, chegou uma respostinha aqui. Beleza, garoto. É isso aí, filho. Ô, você viu como é importante, meu, assistir aula? Raramente você, né, vem aqui, mas quando você vem, você mata todas, hein? Ó, metanol e etanol. Aqui no etanol, eu aumentei a cadeia carbônica. Quando eu aumento a cadeia carbônica, a polaridade cai. Então, pessoal, dá uma olhadinha. Ó, o metanol, ele é mais polar que o etanol. Aumentou a cadeia carbônica, diminui a polaridade. Agora eu tenho aqui o etanol de novo, só que eu vou comparar com o etanodiol. Tá ok? 30 segundinhos para você fazer mentalmente. Eu tenho o etanol e o etanodiol. Qual dos dois é mais polar? Gente, deixa eu ver, pera aí. Isso, garoto! Exatamente. Olha aqui, ó. Nesse caso, a cadeia carbônica é a mesma, ó. Tem 2 carbonos, só que a parte polar, o grupo funcional aqui só tem um, aqui tem 2. Como eu tenho mais coisa polar aqui, agora mudou, né? O etanodiol é mais polar do que o etanol. Ok, pessoal? Então, ó, aumentando a cadeia carbônica, diminui a polaridade. Aumentando o grupo funcional polar, aumenta a polaridade. Certo? Gente, voou, né? Voou nossa aula de hoje. A gente fez basicamente uma introdução e no sábado nós terminamos esse assunto aqui e depois entra a isomeria. Tá certo? Bom, obrigado pela atenção de todos vocês, viu? Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos vocês. Gente, cuidado, viu? Cuidado que você tá vendo que aqui em Minas, né, tá aumentando o número de casos. Então, fica mais em casa agora. Gabizinha, eu que agradeço. Saudades também. Beijão para você, tá? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Gente, um beijo para todos vocês. Wellerson, um abraço. Amanda, obrigado. Até. Marina, um abração. Júlia, Carolzinha, beijo para todos vocês. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Uma semana abençoada para todos vocês, viu? Fiquem com Deus.